estava dizendo a Corrinha, Socorro Teles, ainda agora, que lembrei dela, né, ao preparar essa mensagem. E sempre que lembro de Corrinha, lembro com muita alegria. Tantas coisas vivemos juntos, tantas coisas aprendi. Eu estava brincando essa semana lá em casa, que eu estou tentando escrever um livro, né? Aí eu voltei essa semana a escrever, peço oração por isso. Me matriculei no André Jump também, fazer um curso de teologia aplicada. De certa forma, tudo para ajudar com o livro. E é um grande desafio. Deu certo essa semana, consegui escrever, consegui fazer quase todas as atividades do André Jump. Ainda faltam algumas que talvez ainda faça hoje à noite. Então, é assim, é o desafio, né? E eu estava brincando, dizendo, olha, depois do livro, se o livro sair, depois eu vou gravar uma música. Eu estava brincando, né? Viu, né? Aí eu disse, mas vai ser assim, ó, eu só canto se Socorro Teles cantar. Se ela cantar, eu canto atrás. É brincadeira, né? Mas quem sabe um dia sai mesmo. E a gente ria, mas eu lembrava quantas coisas aprendi com Socorro Teles, principalmente nos Salmos. Quando eu prego nos Salmos, eu lembro dela. Ali na Central, ela fazia conosco, Ministério de Louvor, muitos estudos, dentre eles eu lembro de uma vez, Corrinha, que foram seminários, que você dividiu a turma. Eu fiquei com a parte dos Salmos, alguns ficaram com a parte de instrumentos musicais na Bíblia, outros sobre o tabernáculo e mais alguma coisa que eu não lembro. E foi inesquecível como eu aprendi sobre louvor e adoração e os salmos ali na nossa juventude. Aí eu fico brincando, eu digo, Socorro Teles foi muito paciente, viu? Quantas vezes eu desafinei, quantas vezes eu atrapalhei nos cânticos. Aí até tocar eu tocava com ela, imagine. Desculpa, eu até me sinto... Deixa para lá, vamos falar do assunto. Às vezes tem a foto, Corrinha tocando e eu tocando com ela. Ela em sol e eu em ré, viu? O tocador era bom. Ai, meu Deus. Mas isso mostra a paciência, não é? Daquele que ensina, daquele que está liderando o ministério. É assim, tem paciência com aqueles que estão chegando. E a gente pensa que a gente sabe, mas o outro está com a paciência tão grande com a gente, né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, Deus continue lhe abençoando. Esse salmo é de louvor e adoração, como todos, não é? Oração, cânticos, e vamos meditá-lo, meditar nele, 8 versos. É um salmo de Davi. A oração pelo rei. Davi era rei, e nós vamos ver que nesse salmo ele ora por ele mesmo, ele ora pelo rei, mas depois Deus vai respondendo, Deus vai fazendo tantas coisas que ele começa a orar pelas gerações futuras. Ele começa a orar pelos reis que virão depois dele, pelas gerações. É assim a oração, é assim o louvor. Às vezes a gente começa orando, termina em adoração, termina em gratidão, não só por nós mesmos, mas outros são incluídos na adoração e na oração. Foi o caso aqui de Davi. Ele começa orando por ele, nesse salmo nós encontramos 8 versos, mas lamentação, ações de graças e petição, um salmo riquíssimo, tudo num salmo só. Lamentação, nós vamos ver aqui que Deus permite que lamentemos diante dele. Tem dia que é o dia do choro, é o dia do lamento, é o dia, né, que a gente se coloca diante de Deus pedindo graça. O mesmo Deus responde a Davi, além do que ele imaginava, Davi orando, pedindo proteção, e Deus dá além, muito além de proteção para ele. Ações de graças e depois petição. Assim é a nossa vida diante de Deus. A gente passa por tudo isso na nossa vida de louvor, de cânticos, de adoração, de culto e tudo mais. Também lamentamos, também damos graças e também fazemos petições. Os versos de 1 a 4, nós temos aí uma oração inicial de Davi pedindo segurança. Ele estava em guerra, longe de casa, longe do templo, do Monte Sião. Você já esteve longe de casa
como às vezes é difícil. Às vezes é difícil, principalmente quando a gente adoece ou quando a gente está em guerra. Nunca estive em guerra, né? Mas eu imagino que seja muito difícil. Davi aqui provavelmente estava numa guerra, longe do templo, longe de casa, talvez expulso pelo seu filho ali naquela situação que teve em Jerusalém. Então era uma situação bem difícil que ele lamentava. E, acima de tudo, ele parece que ele estava se sentindo longe de Deus. Porque as circunstâncias, a guerra, tudo o fazia olhar para as circunstâncias. No final do salmo, ele está olhando para Deus, olhando para a eternidade. Não é? Ele deixa de olhar para a guerra, ele deixa de olhar para o lamento, daqui a pouco ele está olhando para a eternidade e termina em louvor e dizendo: nunca me calarei, nunca deixarei de cantar louvores a ti, Senhor. A segurança é algo muito importante, que Davi precisava e nós precisamos. Nós devemos orar também pela nossa segurança. A segurança, mais do que proteção física, a segurança espiritual, a segurança da presença de Deus, estarmos fortes, seguros, não nos sentirmos sozinhos, ainda que distante de casa. Ainda que distante de casa. E ele pede aqui, pela segurança. A oração de Davi inclui os sucessivos ocupantes do trono que viriam depois dele e se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Tudo que Davi aqui ora de forma ali pedindo petição, Deus, nós veremos que nos versos 6 e 7 há já um início de uma resposta do que Deus fez, respondendo aquilo que Davi lhe pediu e muito mais. E depois nós veremos que vai até o Messias, o descendente de Davi, que cumpre, que é a nossa segurança maior, a segurança da nossa salvação. Nós podemos usar os salmos como intercessão para a nossa geração e também as gerações futuras. Foi o que Davi fez. Ele orou pelas gerações futuras, nós devemos também. Às vezes a gente cantando, louvando, adorando, orando, a gente começa tão tímido por a gente mesmo, daqui a pouco a gente está orando pelos filhos, pelos jovens da igreja. Hoje mesmo aconteceu isso aqui no louvor. Durante o louvor, tão gostoso, né? Comecei tão tímido, a gente mal canta no início, daqui a pouco terminei orando pelos jovens, pela igreja, pelos meus filhos, igual como Davi fez aqui. Que a tua presença, que eles queiram viver no teu tabernáculo. O teu tabernáculo é a coisa mais importante dessa vida, que nossos jovens entendam. Então é assim que Davi faz. Ele começa lamentando, daqui a pouco ele está orando pelas gerações futuras. Assim ainda hoje, a gente vai timidamente, daqui a pouco Deus vai trabalhando, a gente vai sentindo a presença de Deus. Ó Senhor, que todos sintam. Ah, Senhor, nunca deixarei de te louvar. Nunca deixarei de te louvar. Um pedido por graça duradoura, além de segurança, Davi pede: Senhor, eu quero ter uma graça que dure a minha vida inteira. E é isso que nós precisamos, graça todos os dias, graça mesmo longe de casa, graça mesmo em guerra, mesmo em lutas e tempestades. Uma graça duradoura, e é isso que nós temos, graças a Deus por esta graça. Tudo isso nos versos de 1 a 4, a oração de Davi. No verso 1, ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. A oração de Davi foi atendida infinitamente mais na pessoa de Cristo. Versos 6 e 7 do mesmo salmo diz assim: dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhes a bondade e a fidelidade. E a bondade e a fidelidade o preservem. Então, que resposta, que Davi permaneça para sempre diante de Deus, que esteja sempre diante da bondade, da fidelidade. Que resposta maravilhosa. E foi muito além da bondade, da fidelidade e da presença de Deus na vida de Davi. Deus é o Deus que ouve a minha oração, é algo bem particular, a minha.
depois vai se estender para o coletivo, a todos, as gerações, mas primeiramente o meu Deus, a minha fé, eu confio nele e que todas as gerações também confiem. Verso 2, ele diz: desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta, que é alta demais para mim. Verso 2, Davi diz aí, dá a entender, né, desde os confins da terra, dá a entender que ele estava longe de casa, longe do santuário e se sentia longe de Deus. Então, quando diz aí, no abatimento do meu coração, ele estava em dias difíceis, talvez pela guerra, talvez pelo filho que tinha provocado toda aquela situação. Não se sabe exatamente qual foi o momento, mas seja o que foi um momento difícil, foi um momento de abatimento do coração de Davi. E essa palavra abatimento do coração, em outras traduções, ela aparece como sobrecarregado. Foi uma provação da depressão, exaustão, desfalecimento. E antes de falar um pouco mais sobre esse momento que Davi passou, de abatimento do coração, eu apenas quero registrar aqui, né, que a Bíblia fala de homens que confiaram em Deus, mesmo longe de casa, como, por exemplo, Abraão, Jacó e José. Eles ficaram longe da sua terra, longe de casa, em povos idólatras, situações difíceis, e eles confiaram no Senhor, assim como Davi fez nesse salmo. Então, meus irmãos, o abatimento do coração. Eu quero fazer um paralelo com Tiago, capítulo 1, que nos diz que é possível a gente adorar a Deus, se alegrar nele até mesmo em dias de tribulação. É algo parecido com o que Tiago, apóstolo, escreveu lá no livro dele. Ele escreveu para judeus convertidos que estavam longe de Jerusalém, na dispersão, perderam talvez seus bens, suas famílias, sofrendo por causa da fé. O apóstolo Tiago escreve para animá-los, que era possível eles adorarem, era possível eles terem sabedoria, eles deveriam entender a origem do pecado, que não estava em Deus, mas sim no coração humano. Eles deveriam entender que toda bondade, tudo que é bom, vem do Pai das luzes, que vem do Senhor que criou as luzes, o sol, as estrelas, a lua. E esse Deus, o Pai das luzes, nele não há variação, nele não há sombra de dúvidas. Nos astros há variações, há eclipses, há nuvens, há algo que impede que vejamos as estrelas, mas com Deus não, ele nunca muda, nem na guerra, nem no deserto, e nem quando os judeus estavam espalhados longe de Jerusalém. Então é a mesma mensagem. E nós devemos aprender isso, seja fora de casa, seja em casa, seja onde for. Deus é nossa segurança. Ele é razão. Davi estava ali provando isso e aprendendo isso. Só que o seu coração estava abatido, sobrecarregado, passando por provações, mas Deus lhe ensinou e ele aprendeu. Ainda no verso 2, ele diz expressões tão fortes. Ele diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, Senhor, leva-me para ti, tu és a rocha. Tira meus olhos dessa situação que eu estou passando. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Isso é a fé. Chegou um ponto que Davi tinha que confiar em Deus. Ele não tinha mais o que fazer. A situação era tão difícil, a luta tão difícil, que ele praticamente não era obrigado, mas ele tinha que confiar em Deus ali. Então Davi confia, Davi espera: leva-me, Senhor, para uma rocha mais alta do que eu, que é alta demais para mim. É alta demais para mim. É como se ele dissesse: Senhor, eu não consigo sozinho. É alta demais para mim. Mas o Senhor me leva pela fé a esse lugar de segurança.
Eu não consigo sozinho, Senhor, mas Tu me levas pela fé, pela graça. É assim, Senhor. Faz isso comigo. Me leva para essa rocha que é mais alta do que eu, que é Deus, que é Cristo. O verso 3, quando diz ainda: pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo, né? Traz esse contexto aí do inimigo, mostrando que realmente era uma campanha militar que ele estava enfrentando. Chegou o entendimento, como já disse, nessa situação, chegou o entendimento a Davi, que o próprio Deus deu, que ele era incapaz de salvar a si mesmo. Só lhe restava salvar-se confiando em Deus. Às vezes, irmãos, é duro, mas Deus permite provações para que a gente chegue nesse ponto que Davi chegou. Qual é o ponto? É que eu não consigo salvar a mim mesmo. Às vezes Deus permite certas circunstâncias para que a gente saiba, eu não sou capaz de salvar a mim mesmo. E é nessa hora que a gente confia, que a gente entrega, que a gente vai adiante. Enquanto a gente está achando que pode, mas aqui Deus permite aquele abatimento para que ele entenda, eu preciso de Deus. Eu só sou salvo, não é por minha bondade, não é porque eu sou um crente bom, mas eu só sou salvo porque a graça de Deus duradoura tem me sustentado. É um ponto difícil, mas a gente precisa chegar como Davi chegou, a esse ponto que eu não posso salvar a mim mesmo, eu dependo de Deus. Outro dia eu vi uma irmã, que eu gosto muito dela, ela, não vou nem citar o nome, mas ela disse mais ou menos assim, o ano de 2021, para mim, foi um dos anos mais desconcertantes. Mas eu vi como eu dependo de Deus e como Deus é que vem ao meu encontro. Não sou eu que sou boa, não. É Ele que tem compaixão de mim. Ele que me sustentou, mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu errei, mesmo quando... Então, eu vi que é Deus que me salva, não sou eu que me salvo. Isso Davi passa. Ele chega num ponto que ele diz, eu não consigo me salvar. Se Deus não me salvar, eu estou perdido. Isso é muito importante, que a gente tenha essa dependência de Deus, não essa autossuficiência, mas, como Davi disse em outro salmo, no 70, eu sou pobre e necessitado. Nós devemos entender isso, que nós somos também da graça e da salvação de Deus. No verso 4, ele diz, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo, né? Que pedido maravilhoso. Ele começa a dizer, Senhor, eu quero estar na tua presença, no teu tabernáculo para sempre. É o que eu mais quero, Senhor, é te louvar, é viver para ti, estar no teu tabernáculo, na tua casa, para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Nessa questão musical do Salmo, aqui tem um selá. Aqui tem um interlúdio, né? uma parada para que a música depois venha o instrumental e depois volte ao canto. Então, até o verso 4, depois tem esse interlúdio. E assim é o que Davi mais deseja, era a comunhão com Deus, no esconderijo das tuas asas. Alguns autores veem esse esconderijo das tuas asas como uma metáfora à compaixão de Deus, mostrada numa ave que protege seus filhotes. Alguns autores veem como a compaixão de Deus. Deus tem compaixão de Davi, Deus tem compaixão do seu povo, assim como uma ave cuida dos seus filhotes. Nós podemos ficar debaixo das tuas asas. Eu me abrigo, Senhor, no teu tabernáculo para sempre. Outro dia, eu estava em casa, o nosso jardim é pequeno, mas é muito florido. Muitos pássaros e borboletas passam por ali. Ainda hoje passou um, eu tirei uma foto, postei no Instagram. E várias outras borboletas. Mas, alguns dias atrás, nasceram alguns passarinhos lá. De vez em quando nasce. Eles acham um lugar seguro e ali fazem ninho e a gente fica cuidando deles e protegendo. E um desses dias eu olhava para
uma família de passarinhos. Nasceram 2 filhotes e a gente acompanhou no ninho até que eles saíram, começaram a dar os primeiros voos. Gente, teve um momento que eu vi que os filhotes ficaram sozinhos. E eu me lembrei, Ana, me lembrei das crianças aqui da igreja, do departamento infantil, dos nossos filhos, né? Eu fiquei pensando como aquelas avezinhas indefesas, nascidas há poucos dias, mal sabiam voar, os pais saíram e eles ficaram sozinhos. Podia vir gatos, podia vir outros predadores, mas é Deus que cuida das aves. A Bíblia diz que olhai para as aves do céu, Deus as alimenta, Deus cuida dela, não cuidará também de nós? E eu me lembrei das crianças da igreja, não é? Aquelas avezinhas, Deus cuida, nem um gato toca se Deus não permitir. Então Davi estava pedindo proteção, né? E aqui ele diz, eu quero estar debaixo das tuas asas, Senhor. Eu quero estar debaixo das tuas asas, eu quero estar no teu tabernáculo, eu quero a comunhão com Deus, escondido debaixo das tuas asas. Outros autores acreditam que ali também era uma referência à Arca da Aliança, que tinha os querubins em cima, não é? Então talvez fosse uma referência, Senhor, eu quero estar sempre no Santo dos Santos, ali onde os querubins estão, na arca. Era como se ele dissesse, ali é meu lugar, Senhor, na tua presença, não outro. E no Novo Testamento nós entendemos isso melhor, que o véu foi rasgado e hoje nós podemos estar no Santo dos Santos. Nós podemos adorar de forma plena em Cristo Jesus. É esse o nosso lugar, é aí que nós nunca deveremos nos afastar desse lugar que nos é acessível pelo sangue de Jesus. Os versos 5 a 8, nós vemos aí que Deus dá a Davi muito além de segurança. Muito além de segurança. O verso 5 diz, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Aqui Davi tem essa confiança, que Deus ouviu a sua oração, que Deus ouviu os seus votos, mas muito mais do que um voto que é cumprido num dia. Ali começa nesse salmo a ter um tom de eternidade. Não só um dia que eu cumprirei os votos, aquilo que prometi, te obedecer, vou cumprir o que prometi, vou ser fiel a Deus, vou cumprir com o voto. Muito mais do que isso. É uma vida de adoração, é algo para a vida inteira. Ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Davi aqui começa a pensar na herança dele, no povo da aliança. Quão grande é a herança do povo de Deus. Aí Davi começa a dizer, me deste a herança de uma terra prometida para eles. O céu, muito mais, como Abraão esperava não só uma pátria, mas a pátria celestial. A herança do cuidado de Deus, da proteção, que Deus prometeu cuidar do seu povo. Essa era a herança de Davi, essa é a herança do povo de Deus no Antigo Testamento. E nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ama. Que herança, sermos amados de Deus, o amor de Deus é nossa herança. A Bíblia diz que há uma herança esperando por nós no céu, e essa herança, ela é inalienável, ou seja, não pode ser vendida, não pode ser dada a outro povo, ela é nossa. Deus já nos deu em Cristo Jesus, ninguém toca, ela é guardada no céu para nós. Então Davi, ele já sai daquele momento de lamento, ele já entra em ações de graças e louvor, e aqui ele está louvando porque a sua herança é grande, é linda. Quão grande a herança de Davi, quão grande a herança do povo da aliança, do povo de Deus. A nossa herança, o amor de Deus. Eu passei uma experiência muito simples sexta-feira, mas eu quero compartilhar com os irmãos só para ilustrar o amor de Deus, que é a nossa herança.
Sexta-feira, por volta das 11 horas, eu fui com Simone, minha esposa, trocar a dona Raimunda, que é minha sogra, que mora pertinho lá de casa. E tudo bem, já estávamos cansados e felizes ao mesmo tempo. Tivemos uma semana muito cheia, abençoada, e feliz e cansativa também. No final da sexta-feira à noite, a gente estava bem cansado, mas fomos lá. A Simone foi trocar a fralda da mãe dela, né? E no outro dia de manhã já ia de novo. Essa semana está sendo uma semana assim bem pesada nesse sentido de cuidados que ela está precisando muito. Enquanto Simone trocava, eu fiquei na frente da casa e algo ali me chocou muito, algo muito simples, mas que me abalou. Era uma criança trancada dentro de um carro e os pais querendo batia e o menino não se acordava. Trancou-se, dormiu com a chave dentro. E várias pessoas, a rua estava meio deserta, mas alguns balançavam e eu cheguei, fiquei observando, eles me contando, mostrando o menino, eu nem vi. Mas, na minha visão, demorou demais, eu comecei a me preocupar. Eu digo, meu Deus, queriam chamar meu cunhado, que é chaveiro, para abrir, ele não estava em casa, queriam ir buscar. Eu disse, se esse menino morresse sem ar aí dentro, eu fui me angustiando e aí eu cheguei perto deles e eu disse, gente, isso já aconteceu comigo uma vez, Timóteo ficou pequenininho, preso dentro de um carro, só que ele estava acordado e era de dia e a gente conseguiu ensinar ele a abrir o carro. E ele abriu, né? Foi rápido, mas eu estava para quebrar o carro de Inácio, viu, Inácio? Foi o carro de Inácio e de Alba, uma caminhonete. Eu digo, Inácio depois vai me quebrar, mas eu quebro. Eu vou quebrar, eu vou passar o resto da vida pagando, mas eu quebro esse carro todinho, né? E na hora eu me lembrei disso. Na hora eu fiquei criticando aquele povo, especialmente o pai. Eu digo, meu Deus, parece que ele ama mais esse carro do que os filhos, um carrão novo, bonito. Mas eu não podia dizer isso era o meu pensamento. Eu dizia, talvez eu esteja errado, talvez ele saiba mais do que eu encarar essa situação, talvez ele tenha mais conhecimento de quanto tempo pode ficar ali e ele não está se precipitando, e eu que estou. Então, tudo isso passava na minha cabeça e a pressão foi subindo e eu comecei quase a passar mal. Gelei as mãos e meu Deus, foi tão ruim para mim que eu tive vontade de quebrar o vidro. Eu digo, depois ele vai me agradecer. Foi horrível. E para eu me dominar, mas eu consegui me dominar, entreguei nas mãos de Deus, fui para casa, meu celular estava descarregado e eu tive vontade de ligar para a polícia. Eu digo, ainda bem que está descarregado, ainda bem que está descarregado. Depois eu fui me acalmando, depois eu digo, Deus está no controle, Ele deve ser mais sábio do que eu. Depois a criança saiu, acordou, pelo que eu soube, deu tudo certo. Mas para mim, que não era nem pai, nem conhecia aquela criança, nem vi nenhum rosto, aquilo foi muito forte. Depois Deus me consolou e eu tirei várias lições, dentre elas o amor de Deus. Como Deus nos ama, que ao ponto de dar seu único filho para nos salvar. O amor de um filho, você às vezes faz tudo, você dá a vida, quebra um carro se for necessário para salvar a vida de um filho. Deus fez muito mais. Então, essa é a nossa herança. Temos um Deus que ama, que cuida, que está conosco, que prometeu estar conosco todos os dias, por toda a eternidade. Não há coisa mais linda do que isso. Nós temos essa segurança. É muito linda a nossa herança. Davi estava vendo essas coisas. Como é bom ser o povo de Deus. Nossa herança vai além desta vida. Além, é por toda a eternidade. Há um verso que diz, todas as minhas fontes estão em ti. Minha porção, a minha herança é o Senhor. Os levitas do Antigo Testamento, eles não tinham herança de terra. A herança dos levitas era o próprio Deus. Era trabalhar para Deus, era servir a Deus no tabernáculo. Que significativo é isso? Não é? A herança dos levitas não eram as terras prometidas, não era Canaã, mas era trabalhar para Deus, é estar perto do tabernáculo de Deus. Se nós tivéssemos essa compreensão, a nossa herança maior é ser povo de Deus.
Isso satisfaz, isso é tudo para nós. Deve ser tudo para nós. Herança ou possessão destinada a nós, que Deus nos deu, não pode ser trocado ou vendido para outros, é nossa. Traz a expressão semelhante: todas as coisas são vossas, são nossas. Tudo é vosso, o reino é nosso. Essa expressão de fé, todas as coisas são nossas em Deus, em Cristo Jesus. O texto dá a entender, temos que esperar, mas é nossa. Nós não podemos ter tudo agora, mas é nossa. Temos que esperar um pouco a nossa herança celestial, mas ela é nossa. É como nós vimos hoje de manhã em Marcos 12, né? O Senhor da vinha plantou uma vinha, ele colocou muro, colocou torre, colocou tudo ali necessário, o lagar para fazer o suco, pisar a uva. Então, esse vinhedo que se esperava que desse suco, fruta, uva da boa, não deu. Em outras palavras, Deus deu tudo ao seu povo, Deus deu o muro de proteção, Deus nos protege, e ainda assim o povo de Israel foi infiel. Lá em Isaías nos mostra essa história, não é? Numa ilustração também, quando disse que Deus pegou, trouxe as uvas mais selecionadas, as melhores que pôde, plantou, deu toda a provisão e depois a uva saiu amarga. E isso foi terrível. Eu fiquei tentando fazer uma comparação hoje, né? Era como se de repente você fosse lá para Israel, comprasse a melhor videira, melhor semente, trouxesse aqui para Campina Grande, plantasse no melhor lugar do seu jardim, colocasse pedras, muro de proteção, treliça, preparasse o liquidificador para o suco e quando fosse provar, azeda. Assim foi o povo de Deus. Deus proveu a herança, Deus deu tudo e eles produziram frutos amargos. A uva foi amarga. Então é muito linda a nossa herança. A própria herança era o próprio Deus. O próprio Deus é a maior bênção do seu povo, é o próprio Deus. Há um Salmo 16, versos 5 e 6, que diz: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, cálice de bênçãos. O Senhor é minha herança e meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Então, quando diz aqui, o Senhor é meu cálice, significa o cálice de bênçãos. É a vida como presente de Deus. É como se dissesse: Senhor, a vida é um presente, é uma herança. Eu sou teu, eu quero viver para ti. Não quero viver de outra forma. Quando diz também o cálice de bênçãos, né? O Senhor é nosso cálice de bênção. A uva esmagada, espremida ali na cruz, traz bênçãos para nós. É nossa herança. Salmo 18, verso 8, diz que guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ele está dizendo, guarda-me como a pupila, órgão frágil, que precisa de ser guardada. Assim somos nós, a menina dos olhos de Deus. A pupila, precisamos de proteção. Deus protege-nos, nós somos a menina dos olhos de Deus, a pupila, ou seja, um povo que precisa de segurança e de proteção. E finalmente, no final, verso 8, Davi diz: assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. No final, a ênfase muda para o que é durável.
para o que é eterno, para sempre. Davi começa o salmo falando em lamentações, ele termina olhando para o que é eterno, para o que é durável, para sempre, Senhor. Em contraste com a insegurança do início, para sempre aponta para um futuro inabalável. Davi tem consciência de uma dívida que nunca poderia pagar. Ele diz: eu cantarei para sempre louvores a teu nome. Termina Davi dizendo: cantarei, salmodiarei para sempre. Eu não posso te pagar, Senhor, o que o Senhor fez por mim. Eu só posso te louvar. Eu quero viver a vida para ti. Eu quero te adorar com a minha vida e receberei. É muito linda a minha herança. Vamos orar, meus irmãos. Tantas coisas, né? Nós podemos refletir diante desse salmo e orar. Tantas coisas. Será que Deus tem sido nossa herança? Será que nós temos essa segurança em meio à guerra e tribulações? Não adianta só a gente ouvir, a gente tem que praticar, pensar. Será que eu valorizo a herança que recebi de Deus? Será que eu me considero como Davi, devedor, privilegiado? Se a gente só escuta e não absorve, não pratica isso, não adianta. Tudo isso tem que fazer sentido e gerar em nós esse desejo pela eternidade, pelo reino inabalável. Se a palavra de Deus não causar em nós o impacto, foi em vão tudo o que ouvimos. Mas se a gente disser, é assim que eu quero viver, eu quero ter essa segurança, eu quero ter essa fé, eu quero cantar louvores para sempre, é assim que eu quero viver, faz sentido, faz sentido. Oremos. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações. Nós queremos viver toda essa fé, toda essa experiência que Davi viveu, ainda que for preciso que passemos por tribulações, como ele passou, mas valeu a pena que ele viu a Tua segurança, ele viu a eternidade, ele viu a Sua herança. Faz isso conosco, Senhor, faz isso conosco. Não nos deixa nos perder, não nos deixa ser vinhedos azedos. Nós não queremos, nós queremos dar frutos para a glória de Deus. Que nossa vida, que é um presente de Deus, herança de Deus, seja vivida da melhor forma possível, a Tua presença nos Teus tabernáculos, em adoração e louvor. Aplica a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Tu és nossa segurança. Amém.